Ananda, o presente amor do início de tudo vibra em todo o meu ser. Amados, a experiência da iluminação é um marco na existência de nosso ser. Todas as vezes que passamos por uma experiência dolorosa, estamos com a visão limitada. E quando transcendemos essa limitação e percebemos e compreendemos o amor, isso nos preenche, nos ilumina, nos traz clareza. E quando isso acontece, num quanto tão profundo, onde se abre um canal tão intenso, que chamamos e reconhecemos como iluminação, onde abrimos e compreendemos ainda muito mais a magnitude do amor. Isso é um marco profundo. E depois de viver a experiência nas águas e sentir todo o encanto do amor, profundo amor, eu voltei, eu nasci, onde vocês conhecem como Camboja. Minha família e minhas raízes eram de Maia. Minha tia, Maia, era mãe de Siddhartha Gautama, Buda. Tenho prazer de ter nascido de raízes tão belas. Quando contamos a história de nossa iluminação, contamos com a arte de se despir de todo julgamento. É uma relação tão íntima, porque quando contamos essa história, de tudo o que sentimos muito, é também uma expressão de como sentimos e codificamos a fonte criadora em nós. A iluminação, ela é simples, é a Ananda. É sentir muito, é sentir cada momento, o prazer, a dor, o êxtase, o amor. Minhas existências na Terra sempre foram um êxtase. Muitas vezes eu me desviei e fiquei no sofrimento, numa visão limitada. Me perdi. Me perdi feito louco, insano, mas a loucura também é pura e bendita. É na loucura que a gente se ilumina. Antes de encontrar Buda, eu senti o movimento em meu ser, a serpente de meu ser. Caminhei rastejando para encontrar o meio e o centro. Sem julgamento algum, passei, experimentei o Tantra da vida, até que com muito amor, e ainda sentindo um vazio que permeava meu ser, me xingando, e a encontrar o centro, eu fui parar então no Nepal. Numa linda montanha sagrada, eu vi meu primo, Buda, Siddhartha Gautama. Quando Buda olhou para mim em silêncio bendito, com seu sorriso em seu rosto, todo o movimento de meu ser e toda a serpente de meu ser se entrelaçou com a do meu primo. Foi um êxtase extraordinariamente luminoso. Aquele encontro, aquela presença. Naquele momento eu senti o real sentido e a emoção do que significa Maya. E todo o véu de minhas dores se dissolveu e eu vi o amado Buda. E só por aquele momento, o presente amor do início de tudo vibra em todo o meu ser, para todo sempre. É inexplicável e simplesmente é o amor de Maya. Buda era o amor de Maya. Buda era o ser iluminado. A luz do amor dourado da estrela Maia Pleiadiana. Do reino dourado, do amor que com sua potência nos impulsiona para o centro. Naquele momento, como Ananda, eu senti tudo. E do início ao fim, a águia branca expande seu amor em gratidão por ter experimentado esse encontro na Terra. Hoje, eu sou o mestre ascensionado do raio lilás, juntamente com Saint Germain. Minha forma e consciência atua
na fraternidade branca, despertando a consciência para o amor, transcendendo, olhando além e liberando o fluido, a alma, nessa dança universal, através de histórias, através de uma relembrança. Eu sou um contador de histórias e conto, servindo à luz, as minhas histórias e ancoro para que muitos possam contar suas histórias. Ananda amava escutar. Através das histórias, o amor fala. Assim posso explicar para vocês um pouco sobre a palavra lama, que simboliza guru. Mas eu, Ananda, prefiro falar lama, porque também significa grande mãe. Isso que nos abraça em nossas histórias, em nossa presença. Lama, mestra que nos faz sentir o amor. E as experiências da vida é para que possamos sentir o amor. Não precisamos mais de separação, mas de integrar todas as formas num fluido amoroso, no amor, como uma grande mãe. Então Buda, naquele olhar, me mostrou e me fez sentir que ele era meu lama, meu sagrado guru. Ao olhar aquele homem, eu senti o amor da grande mãe. É lindo e simples assim, uma mãe redonda como a terra, como as células, que gera, que nutre com seus seios, que parecem montanhas, e os bebês, crianças, mamam o leite da mãe, que é o conhecimento e sabedoria de todas as suas raízes, e brotam de suas montanhas, tal como um mestre que nos passa com seu amor a nutrição, porque nos quer bem. Buda, em seu olhar, experimentava, fazia com que todos pudessem experimentar o amor dessa grande mãe. A cada passo bendito, eu me apaixonava por Buda. Eu via e sentia mesmo que ele não estivesse por perto. Maya me mostrava os lótus nascendo e aquele amor imenso. A cada respiração, Buda nos ensinava feito uma mãe que nos nutre de amor e sabedoria com sua presença. Por isso, filhos amados, filhas amadas, eu gosto de chamar os meus irmãos fraternos, irmãs fraternas, muitas vezes de filhos, filhas, filhos, porque eu aprendi, eu experimentei com Buda esse amor da grande mãe, e é assim que muitas vezes a divindade se revela através de mim, como uma mãe. E naquela época existiam castas espirituais e eu não era considerado evoluído, mas eu era Ananda. Eu sentia muito e tinha raízes maias benditas. Só por isso. Em silêncio, meu caminho do meio era ser discípulo de Buda, do amor. Discípulo do amor. Simples assim, mas isso é estrondoso, é êxtase puro. Como o neném sente o desejo de ser alimentado pelo leite e sua mãe sente o desejo de nutrir, eu senti o desejo de estar ao lado de Buda. Mesmo em silêncio, não me importavam os julgamentos dos que me colocavam inferior. Ou de todas as minhas outras vidas. A cada passo de Buda, eu estava ao seu lado sempre que me era permitido pelo tempo. Um lama passa toda a sua sabedoria para seus discípulos não pelas escrituras, mas pelas experiências, pelo sentir muito, pela fala, pelas ações, pelo exemplo. Quando Buda abria sua boca e entoava seu som tão sábio, eu estava lá para escutar. Na maioria das vezes, quando em silêncio ele só nos olhava e a serpente explodia de êxtase sem notar, eu comecei a ter um sorriso parecido com o do meu primo. Em silêncio,
A minha boca sorria, porque eu amava sentir tudo aquilo. Quanto maior a experiência do tempo que eu passava ao seu lado, mais o meu sorriso ficava como o dele. Mais a minha boca sorria sua imagem e semelhança. Assim era minha relação íntima com Buda. Meu desejo ficava a cada momento mais pleno e a todo momento meu sorriso era eterno. Meu sorriso estava ancorado pelo amor de Buda. Meu caminhar estava seguro pelo amor do Lama. Não queria saber do futuro, nem mesmo do passado, muito menos do lugar que a mente e o véu das pessoas me colocavam. Eu estava sentindo muito Buda e era íntima para mim a sua sabedoria. Eu respirava o amor, eu respirava Buda. Buda já vivia dentro de mim e essa penetração íntima se dava num pulsar constante na maior pureza. Em silêncio, meu sorriso ficou exatamente igual ao sorriso do amor de Buda. E naquele momento que milimetricamente o meu sorriso ficou idêntico ao dele, ele virou para mim e me deu um nome espiritual. Ananda. Ninguém mais poderia jogar o véu ao prazer que eu tinha de sentir Buda. Nem mesmo minhas dores poderiam apontar no meu interior que eu era impuro. Eu sentia Buda dentro de mim. Porque Ananda, que eu era, sentia que Buda, por inteiro, era como um falo que me ancorava ao amor. Era como uma chama, um ânimo lilás que transmuta qualquer sentimento. Era simplesmente Mahadeva, Shambhu. Era alma, não tinha sombra, nem mesmo a sombra da montanha era maior que o puríssimo amor, mas era o que ancorava esse amor. Ananda que eu era uma criança solar, eu vestia o amarelo. Buda me permitiu vestir o amarelo de Maia, o amarelo do Oriente, do Sol, da Águia. Me despindo de todo preconceito, do véu da ilusão, eu me vesti de amarelo. Ninguém mais poderia me tirar o êxtase, a alegria e a felicidade de ser um discípulo do amor, um discípulo de Buda. Sabe o que é viver dias e dias, noites e noites, e o tempo inteiro para ser a eternidade, simplesmente porque você ama? Assim era a minha vida no Nepal. O ar que respirava era puro amor. Meu sorriso era um sorriso de Ananda por Buda, por Siddhartha Gautama. Ele é sempre será o meu Lama. E simplesmente isso era transbordar a paz. Meu êxtase se transformou na paz eterna. E sempre gostei de escutar as pessoas. Então, ao me escutarem, eu peço simplesmente que escutem. Eu vou falar de palavras, de sons que nem sempre foram da mesma linha cultural ou de filosofia, mas eu sou Ananda. Eu senti tudo isso. E no local que eu estava, eu sentia. E hoje, livre, com respeito a tudo, eu posso falar sobre sentir a essência. Com muito respeito. Sem preconceitos. A cada passo eu era grato pelas raízes maia. Em silêncio eu amava e honrava minha mãe e a mãe de Buda. Meu lama fazia muitos encontros para falar toda a sua sabedoria. Mas naquele momento, o véu da ilusão da sociedade da época não permitia que as mulheres estivessem nos principais momentos que Buda fosse compartilhar sua sabedoria e ser derramado o seu leite. Ora,
Eu pensei e senti muito. Se nossa mãe nos dá com tanto desejo o amor e o leite, por que as mulheres não podem escutar o leite de Buda? Com muito respeito, naquele momento em que Buda não permitia sua mãe escutar a sua sabedoria, eu chamei meu lama. Olhei para Buda e falei: Amado Guru, sou tão grato a ti. Teu amor é feito leite materno. Meu desejo mais profundo, Buda, é que esse véu se desfaça e que tua madrasta, irmã de sua mãe, possa estar presente na nossa reunião. E sabiamente, então, Buda sorriu para mim. Ananda, tu és sábio. Naquele dia, a irmã de Maya participou da reunião. Importante. Em silêncio, eu explodia de desejo, gozo luminoso, sustentei minha respiração e internamente era grato do início ao fim. Sentia minhas raízes recebendo leite de lama e isso me deixava cada vez mais com uma paz transbordante. A paz que eu sentia, em silêncio, transcendia o tempo e a base de minha montanha era só fumaça de paz. Meus filhos, nesse tempo agora eu posso dizer a vocês, sentindo muito como Ananda, que eu amo estar em círculos, eu amo escutar as histórias, eu sinto muito cada um de vocês, eu sinto muito as histórias. Ananda sente muito as histórias. E isso é um êxtase puro, é uma transcendência, é perceber além. E todo o tempo é vida eterna, isso é fraternidade. E talvez seja mais antigo. Mas não sou de uma casta superior a ninguém. Somos todos Budas, somos todos amor. Muitas vezes o véu de nossa ilusão nos coloca numa casta. E nos colocando numa casta, nos coloca como superior ou inferior. Mas é esse amor que nos deixa juntos, ao lado. E isso é o melhor, a fonte Brahma. Para este momento, neste amor de Ananda, eu me tornei um lama para compartilhar, dentro da sabedoria de vocês, com as palavras que eu posso expressar o que eu vivi e nem tinha essas palavras e essas expressões. Colocando num sentir profundo, com outras palavras, talvez, até outros sons, mas que moldem a mesma emoção e a mesma compreensão. Nesta língua mais íntima. E assim também eu posso recontar a história. Posso me despir e compartilhar com vocês. E somos ligados, conectados do início ao fim. A origem sem forma do buraco preto, de onde existe apenas o ânimo invisível, uma vibração lilás. Eu sinto muito o som desse ânimo. Esse som se codifica em todo o meu ser. E a energia desse ânimo é Chi. É o ânimo, o início. E na existência também o fim que percorre pelo Om soberano. Nesse lugar sagrado, feito um útero, a alquimia da criação foi feita. Lá no buraco preto. Nasceu então nasceu a essência de Buda. A molécula de água, o milagre da molécula de água. Nasceu a essência de todos nós, nasceu água, fonte na pressão do Om, que vibrava o ânimo lilás. O neutro buraco preto é pressão. E num respirar nesse Om, nasce a molécula de água. Sente muito a presença. Cada molécula, milagrosamente, cada célula de água representa exatamente essa divindade como ela é. O amor, a emoção, o sentir, a consciência e presença senciente de sentir. Vida, o pulsar, a água. Simplesmente nesse círculo de Dharma bendito, a célula.
O neutro, o início, um quanto deste neutro está dentro de todas as moléculas de água. E esse nêutron dentro de todas as moléculas é a mais bela alquimia. É uma pressão, é um útero, uma cabaça fechada, de fonte que nasceu da cabaça aberta, que faz uma vibração perfeita. E repito, sempre, sempre, cada água sente muito o som. É um mantra do início ao fim. Emoção. De molécula a molécula, o som perfeito. Moléculas vão sendo geradas. Soberano. O grande mistério. Cada molécula tem em seu interior a completude do exterior. Não há barreiras, o som penetra e vibra ondas que desenham tons potenciais. E simplesmente é um êxtase contínuo e constante. Não há visão e não há pensamento maior que Ananda. É o amor. Todas as histórias que todas as águas carregam em si, saindo da fonte, tudo é Buda, tudo é o amor. Porque simplesmente a origem de tudo, amados, está bem em nosso interior, em nossas células. Até mesmo nossas dores geram algo em torno e no meio deste sagrado e intacto som. E tudo isso são as nossas histórias que vão se alinhando. Isso é sagrado. Barreira alguma pode impedir que se alinhe e sinta o amor, porque simplesmente a onda há de ser o caminho. A onda há de ser o caminho do meio. E sim, houve barreiras. E às vezes parecem imensas como montanhas. Geram sombras, nos dificultam de ver além. Mais imensas ainda, muito mais se mostra o amor. Que acaba então gerando uma sabedoria do tamanho da montanha, de ver o amor tão fluido. Ancorado e apontado sempre para a fonte, e não existe casta inferior ou superior, até mesmo porque a fonte não está acima ou abaixo, ela está dentro e fora. Foram as contrações e os desvios que acabaram gerando um retorno ao alinhamento, e isso é um movimento, uma serpente. Há também que se honrar esse movimento, e a serpente é o próprio movimento. É a beleza desse feminino. São elas que nos ensinam a sentir muito, até encontrarmos o amor. Ananda. Em silêncio, quanto menos julgamos, maior será o centramento e as ondas do amor. Compreendi que cada partícula se combina do início ao fim, de toda a criação ao amor. Toda a sabedoria de Buda, de seu leite, era fazer com que a gente soubesse viver em paz, como uma fumaça branca, mesmo com montanhas de amor. E eu sou muito grato ao Nepal. A toda a natureza e todo o círculo, amados. Eu sou tão grato por ter, nesta terra, vestido amarelo, antes mesmo de sentir a força da águia branca. Eu vesti a força do sol e da beleza da presença das águas. E quem me deu esse prazer foi Buda. Mesmo na montanha mais alta, eu era como sou e sempre serei o amor amarelo. Meu sorriso é eterno e entendi que a montanha nos ensina que nesta existência e nesta terra, o nosso maior aprendizado é ter a humildade e o silêncio de receber o amor. Para sentir o amor, porque somente nessa emoção
E êxtase, cada caminhar nosso é uma chegada ao topo da montanha. É tranquilo, pacífico, feito a fumaça de um incenso sagrado. É leve, cada passo, cada respirar é um ritual pacífico. É uma transcendência. Respeitamos muito o aprendizado com a Sagrada Mãe. E no silêncio, sorriso interior, sentimos a força de um guerreiro para dissipar o véu de nossas ilusões, mentes e julgamentos e irmos em busca do amor, próspero, fértil, nutritivo, para dissipar o véu de que a montanha é alta demais e permitirmos que a terra respire a cura de nosso próprio padrão mental. E esse é o mais sagrado quando limpamos nossos julgamentos mentais. Quando o ar se torna puro e penetra na terra, assim somos guerreiros da paz. Dissolvemos nossos monstros e honramos com o amor bendito a terra e a todas as raízes. Aliás, em cada passo elas merecem respirar a pureza que nos ensinam. Foi assim que eu aprendi com o Buda, que a verdadeira Lama, Guru, dessa experiência humana, aqui é o que permeia, internamente e externamente, em volta e dentro da terra e por nós. Assim eu honro o Buda e sua mãe Maia, e também a minha mãe. Assim sentia que já não era mais primo de Buda, eu era irmão. Quando eu senti muito o sagrado desse ensinamento, Buda me presenteou com um incenso. E aquele ar se tornou prazeroso, um êxtase profundo. Eu sentia o espírito vivo das folhas secas entrando no meu corpo, cada molécula de água, cada célula, e fazendo com que cada vez mais eu sentisse, do exterior ao interior, que o Criador, o amor, está em tudo, inclusive em mim. Mesmo sorrindo, quando eu acendi aquele incenso, eu chorei de emoção, tamanha era o êxtase de sentir o ar penetrando nas minhas narinas, adentrando meu corpo, numa relação tão íntima, perfumada, encantada, feito ondas. Chorei sorrindo, respirando profundamente, e Buda só falou: afirmo mais uma vez. Teu nome é Ananda. Afirmo mais uma vez, teu nome é Ananda. Afirmo mais uma vez, teu nome é Ananda. Eu sentia muito tudo. Eu sentia o prazer e também a dor que se dissolvia na fumaça. Senti todo o meu ser e eternamente eu queria ser uma águia, sem ainda ser de fato. E sabe, eu não tenho palavras para descrever esse sentir, a felicidade plena. Cheguei na frente então de meu lama com incenso, com os meus pés pisando na minha guru, terra, natureza, e falei: mestre Buda, quanta gratidão. E Buda olhava para mim e sorria. Não falava nada. E eu ia falar. E Buda fez um gesto naquela fumaça do incenso e pediu meu silêncio. Não falei nada, só fiquei olhando para ele e a fumaça entre nós. E como eu gosto de sentir muito, apenas sintam essa sensação. Imaginem uma fumaça sagrada e vocês olhando para Buda. Meu rezo naquele silêncio era só gratidão, era pura emoção. Naquele momento, Buda, em meio à fumaça, chegou até mim e raspou minha cabeça. E eu, Ananda, era fumaça e emoção, com os pés na terra, com a cabeça preenchida de conhecimento. Não era mais eu nem Buda, era só o amor. Minha cabeça redonda, feita uma barriga de uma mãe que está gerando. Feito uma molécula de água ou células, e o incenso sagrado abençoava a paz eterna. Naquele momento, a fumaça do incenso se mostrou uma imagem, mas muito mais do que imagem, eu sentia Lakshmi. Em mim, eu virei lótus. Vi uma garça, vi um cisne branco, vi cores na fumaça.
Eu sentia tudo aquilo em mim, de repente, em meio à fumaça. Buda e eu éramos cores e muitas cores. Todas as nossas histórias, até mesmo as cinzas de dores, eram coloridas. Elas se transformavam em cores que transcendiam o tempo, assim eu pude sentir muito a fumaça. Curava, honrava toda a terra. Eu via a fumaça subindo a cada respiração de meus pés. Saíam fumaças para a terra. Buda realmente me fez sentir como amar a terra. Sentir como me desprender das dores e saber da minha responsabilidade de guerreiro que eu era. De a cada passo não sucumbir à mente insana. Mesmo que falassem que minha casta era inferior, eu era Ananda, honrava minhas raízes e não permitia nenhum julgamento adentrar em meu ser. Entendi que o nosso ensinamento era unir, integrar, respeitando cada diferença. Senti muito. Qualquer dor ou qualquer doença, como as pessoas chamam, uma ilusão. O meu guru se transformou em mim. E naquele momento eu senti um tremor estrondoso. Eu senti a força da cura da fumaça do Nepal. Eu posso dizer para vocês que eu, Águia Branca, sempre amei o êxtase. E naquele momento foi um êxtase total com o Ananda. Eu me vi como meu guru. Era uma relação muito bendita e íntima e eu senti um som vibrante de Aum. E do grande mistério, que já não era mais mistério, era revelação. Abri meus braços para o céu, em profundo prazer pela vida e pelas experiências na terra. Me sentia forte como um touro. E por isso valia todas as experiências da vida. E saía de dentro de um búfalo a força de um touro. E aquilo era a sabedoria. Sentia nas minhas roupas amarelas a força do amor de Maia e desse amor búdico. Eu sabia do início ao fim. Amados, amadas, assim como o Buda falou que todos são Budas, eu digo a todos vocês, nós pertencemos ao amor. Sagrado é esse ofício que em tempo algum nenhum do julgamento pode oprimir. Na minha origem na terra, eu fui um bruxo, como as pessoas reconhecem hoje nessa palavra. Hoje eu tô aqui. E eu sou assim, bruxo. Eu senti e honro ter descido nesta natureza de minha mãe, uma bruxa. Naquele momento eu fui até o interior da terra e com minha fumaça sagrada eu pude ver a divindade de Kali. Com tanto amor, ela deu a vestimenta de meu espírito e falou: Ananda. Ela com sua língua para fora, sinta vital em seu sangue a força do touro sagrado dourado. E desse touro, sinta esse touro emergir do coração de um búfalo. Honrei o centro da terra e por tudo já valia, porque eu aprendi a sentir a compaixão com essa divindade, Kali. Além de toda a insanidade, Kali era mais bela, somente a ilusão se desfazia olhando para seus ossos. Ela era leve. Eu me apaixonei por ela. Explodi de gratidão. Entendi que o desejo é pura luz e que nada, nem mesmo a ciência poderia explicar o contrário daquela sabedoria e daquele pulso tão coerente ao som. Naquele momento eu senti o coração da terra, eu senti a maravilha das estrelas, a sensação de sentir do centro, do interior ao exterior e toda a relação que nos permeia. Com pureza, divindade maravilhosa. E os olhos
e o Ananda sentir além, pisando nessa terra, com compaixão e suavidade, de um lótus, com a força de um touro, sabedoria de um búfalo, a delicadeza de um cisne branco, em muita gratidão. Eu via leite escorrendo dos ossos de Kali. Quando eu vi aquilo, eu lembrei da minha origem na terra. Pude sentir a força da Lemúria, da dança do candomblé e de todos os orixás. Eu pude sentir a força. Não vim à toa para a terra, ninguém veio. Somos poeiras de estrelas, sempre. E eu vim desde a primeira raça. E eu pude sentir aquilo na serpente, que nada era o mal. Eu pude integrar. Neste movimento, Shakti bendito, ela se mostrou. Depois eu fui compreendendo na força vital que eu sentia a força de Tara vermelha, do meu coração, da vida. E todos dançavam em mim. E eu só era grato a Buda, simplesmente assim. Ele fazia tudo se unir dentro. E apenas a ilusão da separação se desfazia. Ananda, eu escutei Buda falando: Ananda, sou grato a ti e a essa experiência. Somos irmãos e tu aprendestes. Amado Ananda, que todas as pessoas que cheguem a ti, assim como tu chegaste a mim, possam sentir o amor. Senti muito. Ananda, honra sempre com as tuas histórias, com as serpentes e com as histórias de todos. Escuta com amor e presença. Senti muito que não podia julgar nenhuma história e escutar com toda essa beleza e amor. Compreendendo e sentindo o além, era essa minha missão nesta terra. Ananda que era. Então, eu sabia que isso me deixava forte, como um touro. De escutar cada pessoa, fui discípulo de Buda, chorei. Quando Buda fez a sua passagem, eu chorei muito. Tudo que eu queria, ele era perto de mim. Era ele perto de mim. Chorei e todos me julgaram como sempre. Julgaram meu choro. Mas eu chorei. Eu parei de escutar os julgamentos. Eu senti muito. E a mesma onda dessa dor que eu senti, a mesma onda do prazer. Até eu desapegar de todos os julgamentos e chorar e iluminar chorando. E assim eu me senti novamente Buda. Eu senti o amor das águas que transcende o tempo e isso é encanto. Eu chorei sentindo e iluminei no amor. E continuei escutando cada irmão, suas histórias. E continuei seguindo o que aprendi com o amor. E assim, eu fiz minha passagem. Eu iluminei nesse amor, nessa emoção. Eu morri chorando.